162. Diz aí o seguinte, ó, um clube tem um campo de futebol com área total de 8.000 metros quadrados, correspondente ao gramado. Usualmente, a poda da grama desse campo é feita aí por duas máquinas do clube próprias para o serviço. Trabalhando no mesmo ritmo, as duas máquinas podam juntas 200 metros quadrados por hora. E aí, por motivo de urgência, na realização de uma partida de futebol, o administrador do campo precisará solicitar ao clube vizinho máquinas iguais às suas para fazer o serviço de poda em um determinado tempo aí máximo de 5 horas, certo? Então aí, utilizando as duas máquinas que o clube já possui, qual o número mínimo de máquinas que o administrador do campo deverá solicitar ao clube vizinho? Então aí, resumindo, né? O cara tem duas máquinas, o clube, e ele consegue podar o campo todo em 200 metros quadrados por hora, certo? Aliás, né? Esse aí é o ritmo delas, né? Não é o tempo que ela gasta para podar o campo todo, tá? Então ele vai, essas máquinas têm o poder, né? Tem aí né? Podam 200 metros quadrados por hora, certo? Agora, o campo tem 8.000 metros quadrados. E eles querem podar esses 8.000 metros quadrados em apenas 5 horas, certo? Então, você vai usar as duas que esse clube já tem, mais algumas que ele vai pedir emprestado. E quantas eles vão pedir emprestado? Essa é a pergunta de ouro, né? Então, primeira coisa, quanto tempo essas duas máquinas que ele já tem gastam para podar o campo todo? Então, aqui eu vou fazer 8.000, que é o tamanho do campo todo, e dividir pela velocidade delas, que é 200, né? Não é 2.000. Pela velocidade delas, que é 200 metros quadrados por hora. Então, aqui a gente pode ver, corta zero, que elas vão gastar 40 horas para podar o campo todo, certo? Então, duas máquinas vão gastar 40 horas para podar um campo todo. E ele quer saber quantas máquinas eles vão precisar para podar o campo todo em 5 horas. Então, a gente vai fazer aqui uma regra de 3. Uma regra de 3 já sai direto. Então, aqui a gente vai fazer uma regra de 3 com a quantidade de máquinas e as horas gastas para podar o campo todo. Então, por exemplo, ó, essas duas máquinas que ele tem, eu já vi que elas vão gastar 40 horas para podar o campo todo. E eu vou precisar de X máquinas para podar esse mesmo campo em 5 horas, que é o que ele disse aí no problema. Então, com essa regra de 3, resolvo essa regra de 3, eu consigo, cuidado, o número total de máquinas, tá? E ele quer saber aqui o número de máquinas que ele tem que solicitar ao clube vizinho, tá? Então, aqui a gente vai estudar agora a grandeza, máquinas e horas. Então, pensar o seguinte, ó, quanto mais máquinas eu estiver trabalhando aí nesse campo, né, na poda aí desse campo, eles vão demorar mais horas para terminar ou menos horas para terminar? Menos horas. Né? Quanto mais máquinas eu estiver trabalhando, máquinas de poda, mais rápido elas vão acabar. Então, mais máquinas, menos horas. Ou seja, eu tenho duas grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui eu não vou multiplicar cruzado. Então, na hora que eu for armar a minha proporção, eu vou fazer x sobre 2 igual a 40 sobre 5. Né? Uma delas eu vou inverter, tá? Justamente porque elas são inversamente proporcionais. Certo? Calma aí. Uma delas eu vou inverter. E depois, né, que eu inverter, aí sim eu vou multiplicar, tá? Então, olha só. Então, eu vou ficar com x
sobre 2 igual a 5 sobre... Opa, não, aqui eu repito, né? 40 sobre 2. 40 sobre 5. Certo? E aí, multiplico cruzado, certo? Agora eu posso multiplicar cruzado. Então, eu vou ficar com x igual a 80 sobre 5, que vai dar aí 16. Certo? Então, eu vou precisar aí de 16 máquinas para podar esse campo todo. Certo? Só que, lembrando da pergunta, né? É o número de máquinas que ele quer pedir emprestado, tá? Não é o número de máquinas total. 16 é o total. Cuidado. Tá? 16 é o total. Aqui ele quer quantas ele vai solicitar, tendo que ele já tem duas. Então, se ele já tem duas e vai pedir 16, duas ele já tem. Vai solicitar 14. Certo? Então, letra D de dado.